Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 7 dicas super fáceis para você começar colocando em prática hoje mesmo para ajudar a emagrecer, perder barriga sem fazer atividade física. Eu sei que a atividade física é super importante, a gente sempre recomenda que ela seja feita pelas pessoas, mas algumas pessoas não têm liberação médica para fazer atividade física por alguma questão de saúde ou recuperação de alguma doença e precisam emagrecer, né? Então acaba sendo um paradoxo isso. Ou outras pessoas estão numa fase de vida um pouco atribuladas e sabem que momentaneamente não vão poder fazer atividade física, mas querem continuar focadas no processo de emagrecimento. Então, vou te falar aqui quais são essas coisas que você pode começar a mudar hoje na sua rotina que vão fazer com que você tenha um resultado bem legal com relação à diminuição de gordura na barriga e perda de gordura mesmo, não só perda de peso. Você vai adorar essas dicas, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre, então, essas dicas, né? As estratégias que você pode começar a mudar hoje na sua alimentação para continuar no processo de emagrecimento ou passar a emagrecer mesmo sem atividade física. Claro que, né, como eu falei antes, a atividade física é muito importante, não só para o emagrecimento, gente. A atividade física ajuda no bem-estar mental, ajuda na parte metabólica, ajuda, enfim, né, na sua boa disposição ao longo do dia, na parte imunológica, tem N benefícios e eu sempre estimulo que vocês façam. Por outro lado, também eu sei que para algumas pessoas é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa é cadeirante, por exemplo, não tem tanta disponibilidade para fazer atividade física assim no dia a dia. Às vezes a pessoa está em convalescença, se recuperando de alguma doença e não tem liberação médica para fazer atividade física. E tem casos também de pessoas que nem têm problemas de saúde associados, mas estão passando por um período tão complicado, às vezes com filho pequeno, trabalho acumulado, coisa de casa para fazer que, infelizmente, não sobra tempo naquele período para fazer atividade física. Então, é um momento, né, para você se reorganizar e se priorizar, e isso tem que ser importante também no seu dia a dia. Mas se você está passando por isso, eu vou te passar algumas dicas aqui para minimizar essa questão e facilitar o emagrecimento também nesses casos. Primeira coisa que você vai fazer, então, é evitar o pico de açúcar no seu sangue. Isso porque quando você tem um pico de açúcar, uma quantidade muito grande de glicose, de açúcar que entra no seu organismo, você vai secretar a insulina, que é um hormônio que vai guardar essa molécula de açúcar dentro de células do seu corpo. Se você estiver fazendo atividade física, ela vai mandar para o músculo, enfim, para ser gasto, a glicose ser gasta nesse momento. Se você não estiver fazendo atividade física, como é o caso, vai acumular em forma de gordura. Justamente ela vai converter esse excesso de glicose em gordura. E lembra que a insulina é um hormônio anabólico. Então, se a gente tem muita secreção de insulina, a gente não consegue secretar mais hormônios catabólicos para fazer a lipólise, para fazer a quebra da gordura. Então, controlar a insulina é super importante e evitar esses picos de açúcar na nossa sangue. Então, tem 3 formas fáceis para você conseguir controlar isso mais no seu dia a dia. Primeiro, cuidar da qualidade do carboidrato que você consome. Então, evitar comer pão branco, macarrão branco, açúcar nem se fala, né? Tudo que vira açúcar quando ele é metabolizado e digerido por você, você deve evitar consumir. E aí passa a consumir alimentos que tenham uma absorção mais lenta e que não tenham esse impacto tão grande na sua glicemia. Ou seja, prioriza batata doce, o macarrão integral, prioriza mais ainda feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, que são carboidratos de mais lenta absorção. Outra coisa que você tem que fazer é priorizar o consumo de proteínas, porque isso também lentifica a absorção do carboidrato. Então, tentar em todas as refeições colocar ou frango, ou atum, ou ovo, ou laticínios magros, para fazer com que você tenha essa saciedade da proteína e essa diminuição do índice glicêmico. Lembra que isso é importante também nas pequenas refeições, tá? Por isso que eu falei do ovo, falei dos laticínios, porque no café da manhã, no lanche da tarde, também é importante que a gente tenha proteína e muitas pessoas esquecem disso. E a terceira coisa é você lembrar de garantir que você vai ter um bom aporte de gorduras saudáveis e fibras. Então, ótimas fontes disso no seu dia a dia são a linhaça, são a chia, são as sementes de abóbora, semente de gergelim,
essas sementes naturais que você pode acrescentar mais no seu dia a dia, que também vão dar mais saciedade e também vão diminuir esses picos de açúcar no sangue. Essas sementes acabam sendo bem coringas porque elas entram em pequenas refeições muito bem. Por exemplo, se você misturar o seu iogurte, um mixzinho de chia com semente de abóbora, com um pouquinho de linhaça, você vai conseguir ter esses benefícios das fibras, das gorduras saudáveis nas pequenas refeições também. Claro que nas grandes refeições você pode abusar da salada, né, que também vai trazer fibras e vai dar mais saciedade, mas, por exemplo, até por cima das saladas você pode polvilhar um pouquinho dessas sementes. Então lembra que elas são bem versáteis e coringas para o nosso dia a dia. Segunda coisa é controlar a quantidade de carboidrato que você consome. Eu falei antes lá da qualidade, né, para evitar aqueles picos de glicose, de açúcar no sangue. Mas por mais que você consuma batata doce, por exemplo, ou macarrão integral, se você consome um prato fundo cheio, claro que isso vai ter um impacto no açúcar do seu sangue, vai fazer com que você secrete insulina. Então não é porque o alimento tem um índice glicêmico, uma velocidade de absorção baixa, que ele tem pouco carboidrato. Isso é uma coisa que eu sempre repito aqui, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender. Quando a gente fala tem baixo índice glicêmico, a velocidade de absorção é lenta. Isso não quer dizer que tem pouco carboidrato. Então, se você exagera daquilo, você vai ter uma alta de açúcar do sangue. Vai levar mais tempo, mas vai absorver, vai subir. Então, lembra que não é para fazer necessariamente uma dieta low carb, mas para controlar a quantidade desses carboidratos e priorizar os bons. Agora, se você quiser fazer uma dieta low carb, aí vai ser melhor ainda para você, porque a gente já sabe que a dieta low carb ajuda muito a estabilizar os níveis de açúcar do sangue, ajuda demais a estabilizar a secreção de insulina. Se você tem resistência à insulina, vai ajudar bastante a melhorar nesse sentido e pode ser uma excelente opção para você perder barriga, principalmente. Então eu vou deixar aqui embaixo para você uma playlist de tudo sobre dieta low carb e receitas low carb também, de almoço e jantar, de café da manhã, de pão, de doce, para te ajudar a se organizar aí no dia a dia. Terceira coisa que você vai fazer, separa um tempo para organizar o seu cardápio da semana e separa receitas coringa. Essas receitas coringa vão fazer com que você não derrape, principalmente no fim de semana. O que acontece com muitas pessoas, diria eu 90% ou até mais, é que as pessoas fazem super bem a dieta de segunda-feira de manhã até sexta-feira depois do almoço. Chega depois do almoço, já fica aquele clima fim de semana, já come um biscoitinho no trabalho, já vai fazer um happy hour, come uma pizza, come uma besteirinha, né? Come um salgadinho e aí começa a sexta e isso vai, né, com churrasco do fim de semana, um chopinho com os amigos, petisco, lasanha, e aí, às vezes, o que a pessoa consumiu de carboidrato e caloria naqueles 2 dias e meio que iguala ou até mesmo fica mais do que deveria ser de déficit calórico da semana inteira. Então, ela não consegue negativar e fica sempre com aquela sensação de estar correndo atrás do próprio rabo, aquele cachorro, né, correndo atrás do próprio rabo, que não tem resultado. E isso dá uma frustração muito grande, que a pessoa pensa, poxa, eu faço tão certinho, porque ela só lembra do sacrifício, ela só lembra das perdas, né, das coisas gostosas que ela teve durante a semana. E aí, no fim de semana, ela dá uma esquecida que a gente é humano, né? A gente é normal. Então, separa 7 receitas para você ter opções. Podem ser receitas de pizza, eu tenho aqui no canal. Podem ser receitas de doces. Podem ser receitas de lanches, tipo torta de frango. Pode ser receita de como se fosse salgadinho, petisco saudável. Pode ser uma receita de uma lasanha low carb para o seu almoço. Separa essas receitas, eu vou deixar as playlists aqui, você pode olhar e você faz as suas playlists aí no seu YouTube mesmo e organiza de acordo com o que você mais gosta, né? Com o seu paladar, tendo opções saudáveis. Já faz a sua compra sexta-feira ou quinta, pensando no fim de semana, que vai ser talvez um pouquinho mais desafiador para a maioria das pessoas. E passa. Quando você passar do primeiro fim de semana, você vai ver que é mais fácil, aí você consegue ir direto. Eu falei pra você escolher 7 receitas porque você não necessariamente precisa usar só no final de semana. Você pode querer usar, de repente, uma receitinha diferente dessa, já que é saudável, durante a semana também. Então, começa separando 7, depois, conforme você for vendo outras gostosas e saudáveis, vai colocando aí na sua playlist ou no seu caderninho, onde você preferir, e vai agregando, porque aí você já vai ter uma playlist de receitas que você gosta, que estão no seu paladar,
e enfim, né, de coisas que você tem em casa, que você acha fácil na sua cidade e vai ser mais fácil para você seguir aí na sua linha. Quarta dica, considere acrescentar algum tipo de jejum intermitente à sua rotina. Se você não está acostumado, você pode começar já com o jejum de 12 horas, que você já vai ter bons resultados. Isso porque o jejum de 12 horas já faz com que você tenha uma diminuição da glicose circulando, uma regularização maior dessa glicose, faz com que você já gaste seu glicogênio hepático, faz com que você já tenha menor secreção de insulina, ele ajuda metabolicamente essa questão da sinalização da lipólise. É claro que se você fizer o jejum de mais horas, você vai ter mais benefícios associados à perda de peso também e essa questão metabólica. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando de quantas horas de jejum para emagrecer, para saúde, falo das diferenças entre eles e tipos diferentes de jejum. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Mas se lembra que o jejum de 12 horas já estimula a lipólise e pode ser uma boa opção para você começar. Se você não sabe como funciona o jejum, basicamente isso quer dizer que você vai ficar 12 horas consecutivas sem comer nada e bebendo só água, chá ou café sem açúcar, para que você de fato tenha essa diminuição da glicose, descanso intestinal e essa sinalização de lipólise, que é super importante para emagrecimento, especificamente como a gente está falando aqui. Eu tenho no canal uma playlist falando mais sobre jejum intermitente, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Quinta coisa que você pode fazer é lembrar de consumir o máximo de água possível ao longo do seu dia. Eu digo isso porque muito dificilmente você vai passar dos 2 litros, 2,5 litros de água, mas fica por volta dessa meta aí para você. Saiba que a água ajuda muito de várias formas. Primeiro porque o centro da sede fica muito próximo do centro da fome no nosso cérebro, então às vezes você acha que está com fome e estava com sede. Então esse é um ponto muito importante. Segunda coisa é que quando você enche a sua barriga, o seu estômago de água, você vai ter menos espaço para comer outras coisas. Então, de forma indireta, ela ajuda a emagrecer porque ela ocupa um espaço, promove saciedade mais precoce, sem ter um alimento calórico ali. Outra coisa é que a água também favorece as reações metabólicas do nosso organismo e a reação de lipólise, que é a queima de gordura, acontece em meio aquoso. Então, quando você está bem hidratado, você também favorece o emagrecimento, a perda de gordura. Sexta dica é que você fique mais ativo. Não é porque você não está fazendo atividade física direcionada, uma corrida, uma aula de spinning, uma ginástica localizada, um HIIT, que você não vai ficar mais ativo, ou seja, sobe e desce aquela escada do escritório, estaciona ou desce num ponto mais distante do trabalho ou de casa, se mantenha mais ativo no dia a dia, porque isso também ajuda a fazer com que você queime mais calorias e o seu metabolismo basal fique mais ativo. E sétima coisa, corta aqueles agressores da dieta que a gente já sabe quais são, né? Então, bebida alcoólica, açúcar, fritura, são coisas que você tem que eliminar. Se você está querendo emagrecer, não dá para dar exceção nem no fim de semana. Então, realmente abole isso do seu dia a dia, que você vai ter uma diferença muito rápida. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando 30 dias sem beber bebida alcoólica, o que acontece com as pessoas, quanto tempo sem açúcar para mudar o seu metabolismo. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você também. Lembra que essas orientações aqui são gerais e que se você tem alguma condição de saúde, é muito importante que você consulte o seu médico ou o seu nutricionista aí na sua cidade para te orientar especificamente, diretamente. Esse vídeo aqui é meramente informativo. Vou deixar aqui embaixo várias playlists de receitas, dietas para emagrecer, dieta low carb, jejum, para te ajudar também. Me conta o que você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Se você está querendo emagrecer, quanto você quer emagrecer e por que você não faz atividade física? É por uma questão de saúde, de liberação médica? É por uma questão de tempo? Me conta aí por que eu vou adorar, que aí de repente eu trago mais vídeos para te ajudar com relação a isso também. Se você gostou do vídeo, lembra de dar a sua curtida, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!